Então, nessa primeira aula nós vamos aprender a digitar uma tabela e salvar o arquivo aqui no Minitab. Então, primeiro vamos localizar o Minitab. Abrimos o Minitab. Temos aqui uma planilha de digitação. No material que eu passei para vocês, tem uma tabela, né, cujas variáveis são... Preste bem atenção que eu vou digitar isso aqui. Não é aqui, ó, sim aqui, nessa linha cinza. Então, a variável 1 é vendedor. A variável 2 é teste. A variável 3 é experiência. A variável 4 é conceito do gerente. A variável 5 é vendas. A variável 6 é a zona onde o vendedor trabalha. Então, aqui é o vendedor 1, o vendedor 2, o vendedor 3 e assim sucessivamente. Aqui é a nota que ele recebeu no teste. Aqui é a quantidade de anos que ele tem de experiência. Aqui é o conceito que o gerente atribuiu a esse vendedor, né? Se vai ser bom, se vai ser regular, se vai ser excelente. Aqui é a venda desse vendedor, 30 mil reais, 20 mil reais. E aqui é a zona que esse vendedor trabalha. O vendedor aqui, ó, é uma variável quantitativa numérica. Que na verdade mentira, é uma variável, é a qualidade, é só um nome para ele. Não vamos dizer quantitativa de nada, só um rótulo do vendedor. Não é quantitativa numérica, ela é qualitativa, né? Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, por exemplo. Vamos trabalhar com 10 vendedores. Então aqui é só o nome do vendedor. Vendedor 1, vendedor 2, o vendedor escreveu o nome do vendedor, né? O teste, sim, é uma variável quantitativa numérica, ou seja, qual nota que esse vendedor obteve na prova, né? Então, o vendedor 1 tirou 6 pontos na prova, o vendedor 2 tirou 4 pontos, o vendedor 3, 3 pontos, o vendedor 4, 5 pontos, e continuou digitando. O vendedor 5, 7 pontos, o vendedor 6, 8 pontos, o vendedor 7, 6 pontos, o vendedor 8, 7 pontos, o vendedor 9, 3 pontos, o vendedor 10, 8 pontos. Tempo de experiência em anos. 4, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 2, 3 e 5. Uma coisa interessante é que se eu esquecer de digitar algum dado, por exemplo, o conceito do gerente, né? Eu vou falar daqui a pouco. Então, vendas aqui. Se eu comecei aqui, por exemplo, com 24, eu não digitei esse dado aqui. O Minitab entende isso aqui como dado ausente. Ele coloca um asterisco para dizer dado ausente. Ou que você esqueceu de digitar, ou que você não quer digitar mesmo, né? Por exemplo, você não tem a vendas do vendedor, a quantidade de vendas que o vendedor 1 fez, por exemplo. Então, é um dado ausente, né? Então, vamos colocar as vendas. 30, 24, 16, 30, 24, 16, 21, 24, 30,
24, 48, 21. Agora aqui tem uma coisa importante que a gente tem que ressaltar. O conceito, por exemplo, que o primeiro vendedor recebeu do gerente foi um conceito bom. Tá? O segundo, um conceito bom, por exemplo. O terceiro, um excelente. Aí, isso aqui é só para vocês aprenderem a digitar. Então, gente, em vez de eu ficar aqui digitando bom, regular, que toma muito mais tempo, eu vou indexar, né? Eu vou codificar isso aqui. Eu vou fazer o seguinte: toda vez que eu digitar o número 1, a gente vai entender que eu estou digitando a palavra regular. Toda vez que eu digitar o número 2, vocês vão entender que eu estou digitando a palavra bom. E 3, a palavra excelente. Poderia ser qualquer número. Eu poderia colocar aqui 4 para regular, 7 para bom, 25 para excelente, não tem problema, tá? Isso não tem problema nenhum. Mas eu vou colocar aqui, ó. Por exemplo, o primeiro vendedor foi regular, então eu vou dar para ele 1. O segundo vendedor foi bom, vou dar para ele 2. O terceiro foi bom, 2. O quarto regular, 1. O 5 excelente, 3. Esse aqui foi regular, 1. Foi bom, 2. Regular, 1. Excelente, 3. Excelente. Vou colocar bom, 2. Tá vendo? Então, o que eu estou dizendo aqui? Que o vendedor 1 recebeu o conceito do gerente regular, tá vendo? Porque o 1 para a gente significa regular. O vendedor, por exemplo, 5, recebeu o conceito excelente. Então, em vez de eu digitar palavras, eu digito números. Isso é muito mais fácil. A mesma coisa para a zona. Eu atribuo um número para a zona sul, um número qualquer que eu quiser. Um número para a zona norte, um número para a zona oeste, e assim por diante. Toda vez que tiver que digitar palavras, eu faço isso, quando a quantidade de palavras forem muitas, né? Se for 1 ou 2 palavras, não precisa. Então, por exemplo, vamos pensar que o primeiro vendedor é da zona sul, o segundo é da zona sul também, o terceiro da zona norte, o quarto da zona sul, o quinto da zona norte, o próximo aí da zona oeste, que é 3, né? Então, o que eu fiz? Eu atribuí sul é 1, norte é 2 e oeste é 3, tá vendo? Toda vez que eu digitar o 1, se você entende que eu digitei sul. Digitar o 2, norte. Digitar o 3, oeste. Você pode colocar o número que você quiser, não precisa seguir a minha ordem. Então aqui eu vou colocar sul de novo, norte, 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 não, desculpa. Norte é 2, norte, norte, vou colocar um oeste aqui que é 3 e pronto. Então, sul, sul, norte, oeste, sul, norte, norte, oeste. Agora eu preciso de transformar isso aqui nas palavras que eu quero digitar, né? Então, eu venho aqui em dados, aqui embaixo, aqui é código, né? Codificação, code, e vou fazer a troca. O que eu digitei foi um número, e eu quero passar o número que eu digitei para texto. Então, clico aqui, ó, numérico para texto. Né? Qual variável que eu quero decodificar ou codificar, né? É o conceito do gerente. Então, clico aqui, ó, 2 vezes em cima do conceito do gerente. A pergunta aqui é em qual coluna que eu quero colocar a resposta. Posso colocar essa resposta em qualquer coluna.
Mas no caso aqui, eu quero colocar na mesma coluna, na C4 aqui, ó. Tá vendo? Eu quero trocar aqui. Se eu quisesse colocar aqui na frente, aqui, por exemplo, eu poderia colocar aqui C7. A resposta ia aparecer na coluna 7 aqui. Mas eu quero colocar na mesma coluna. Então, eu posso digitar aqui simplesmente C4. Ou então, clicar em cima de conceito do gerente de novo. Ó. Ele puxa a coluna C4. Tá vendo? Agora, o que era o valor original digitado? Ó, eu digitei o número 1, digitei o número 2 e digitei o número 3. O número 1 era para representar regular. Tá vendo? Então, onde tiver digitado o número 1, ele vai trocar pela palavra regular. O número 2, bom. E o número 3, excelente. Ok. Olha lá. Ele mudou aqui, ó, para texto. Tá vendo? Tá dizendo que essa é uma coluna de texto. E já fez as alterações aqui, ó. Mesma coisa para a zona, né? De novo, eu venho aqui em dados, code, numérico para texto, apago isso aqui, né? Porque a variável que eu quero recodificar agora é a variável zona. Posso apagar isso aqui, posso apagar isso aqui, posso apagar isso aqui. O número 1 eu usei para a zona sul. Se eu tivesse usado outro número, eu teria que trocar aqui também. O 2 para a zona norte e o 3 para a zona oeste. Ok. Opa, desculpa, gente. Eu acabei mudando a coluna novamente. Conceito diferente, tá vendo? Então tem que tomar cuidado com o que está fazendo. Não prestei atenção, vou ter que fazer de novo. Quando eu quero voltar, se eu não quiser seguir aqui, ó, quiser voltar no que eu fiz anteriormente, basta eu dar um Ctrl E. Eu volto. A variável aqui, tá vendo? Eu coloquei, o que aconteceu? Onde foi o erro? Foi até bom. Eu coloquei zona aqui e pedi para ele colocar a resposta em cima do conceito de gerente, que eu aproveitei que eu tinha feito e não troquei. Aqui, ó, eu tinha que ter colocado em cima de zona C6. Ok. Agora troca aqui. Só que eu vou ter que consertar aqui, né? Então, ou eu posso dar um Ctrl R, ou eu posso vir aqui de novo. Ou numérico para texto. Tomar cuidado aqui que agora eu estou mudando o conceito do gerente. Que eu acabei apagando sem querer, C4, tá vendo? Resposta. Fecha isso e volta. Dados. Vamos ter que decodificar, tá, gente? Porque nós temos que passar agora de texto para numérico. Foi bom que vocês já aprendem aqui, ó. Texto para numérico. Vou voltar ao que estava, né? A variável aqui, conceito do gerente. A resposta, de novo, em conceito do gerente. E aqui o que acontece? O que está de original? Porque como eu fiz a troca, então ficou sul, norte. O bom é tentar não errar, né? Dar essas bobeiras. Oeste. 1, 2, 3. Ok, para voltar. Então voltei o que estava antes. Se você não fez a bobeira que eu fiz, não precisava de voltar. Então tá aqui, né? Conceito diretamente, os números que eu digitei. E aí a gente vai. Ou Ctrl E, ou então dados.
Code. Agora está em números, que é numérico para texto. Cuidado aqui, olha. Conceito gerente. Mudou. Vou apagar isso aqui. Conceito do gerente. Duas vezes. Resposta, eu quero conceito do gerente de novo. Clico duas vezes. Ou seja, a coluna aqui é C4. Eu estou colocando a resposta de novo em C4. O valor original 1 agora vai ser trocado por regular. 2 por bom. E 3 por excelente. Se eu não tivesse errado, eu não tinha que ter feito esse trabalho. Mas foi bom que aí, eu errando, você já evita de cometer esse erro. Ok. Tá aqui. Um fato importante, gente, aproveitando isso aqui, um erro comum é, por exemplo, o aluno coloca aqui, a gente mesmo, né? Fala assim para o aluno, mas o professor também erra demais. Idade. Aí ele vai e digita aqui o nome, a idade aqui é 30. Aí depois, ele coloca aqui 40. O que acontece que ao digitar o primeiro dado aqui, 30, eu digitei um texto. Ele já passou aqui para o T, ó. Ele entendeu que é um texto. Não adianta eu vir aqui apagar e colocar o 30 aqui, ó. Que ele já registrou essa coluna aqui, ó, como texto. Então, gente, toda vez que você digitar o primeiro dado, já preste atenção, né? Já preste atenção, porque senão tem o risco de você chegar aqui embaixo, olha, né? Você foi digitando dados aqui, ó. E não tem como apagar mais, né? Você mudar mais. Então você tem que vir apagar tudo para esse T desaparecer e começar de novo. Então preste muita atenção aqui, ó. Se a sua variável for numérica, for números, não pode conter o T aqui, ó. Tá? Aqui, olha, é porque a variável aqui são textos, tá bom? É importante a gente salientar também que vendedor aqui, ó, o vendedor 1, 2, 3, 4, 5, isso é apenas um rótulo. Ao invés de eu escrever o nome do vendedor, eu dei o número para cada vendedor. Esses números aqui são apenas rótulos, não dá para fazer conta com esses números. Agora, teste aqui, ó, é uma variável qualitativa. Ó, quantitativa, né? Aqui é uma variável qualitativa, expressa uma qualidade, um rótulo. Aqui é uma variável quantitativa, expressa uma quantidade. A experiência também aqui é uma variável quantitativa, qualitativa, o conceito diferente. A vendas, quantitativa. A zona que o vendedor trabalha, uma variável qualitativa. Então, por exemplo, o vendedor 4, recebeu tirou nota 5 no teste, tem 1 ano de experiência, recebeu do gerente o conceito regular, teve uma venda de R$21.000 e atua na Zona Sul. Tudo bem? Então agora vamos salvar essa tabela. Vou colocar aqui, arquivo, salvar projeto como. Vou colocar aqui Flávio, estatística 2. Coloquei o nome na pasta Minitab com R's na frente aqui. Tá? Vou colocar aqui aula 1, digitação de tabelas. Tabela, né? Salvar. Salvei, eu posso fechar, né? Se eu precisar dessa tabela, eu posso abrir o Minitab, file, abrir projeto, procurar a pasta, digitação de tabela.
Aqui, os dados aparecem, tá vendo? É só abrir pelo Minitab. Aqui na tabela. Então, o objetivo dessa primeira aula aqui é a digitação de dados em tabelas. Somente isso. Vocês vão ter o exercício que é exatamente repetir isso.